A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a Ana Paula Calais, ela que é fundadora e CEO da Escola Técnica Geração. Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, é um prazer imenso estar aqui conversando. Ana, conta um pouquinho pra gente, né? Tu és formada em pedagogia, também é administradora, conselheira de educação aqui em Florianópolis, vice-presidente da ABMET, isso. E também atua como diretora de educação empresarial na CIF. Conta um pouquinho pra gente como é que começou a tua carreira e como é que foi essa criação da Escola Técnica Geração. Bacana. Na verdade, eu sou uma empreendedora, né, Mel? Assim, eu desde pequena acho que queria ser dona de negócio e quando eu tive 22 anos, mais ou menos ali perto, 19 para 20 anos, eu fui fazer estágio numa escola. E aí eu fiquei encantada com o ambiente escolar e decidi que eu queria ser dona de escola, mas eu não sabia exatamente que segmento que eu iria, né? Educação infantil, médio ou cursos técnicos. E a escola era uma escola técnica, mas eu era bem focada e decidi então que seria uma escola técnica que eu iria investir. E a partir daquele momento, Mel, eu comecei a construir como seria esse projeto e acabou virando a Escola Técnica Geração. Então não é uma empresa familiar, né? É uma empresa que iniciou com uma jovem, acho que corajosa, que resolveu colocar um sonho em ação. E então eu criei uma estratégia, porque eu queria nascer grande, né? E na época existia o Colégio de Geração, que já era um nome muito forte. E eu acabei contratando um professor, porque eu comecei a fazer carreira dentro dessa instituição, contratei um professor. Eu tinha exato 22 anos quando eu abri a Escola Técnica Geração, né? Esse professor era filho de um dos donos do colégio e eu encontrei uma proximidade, né? Uma maneira de chegar ao Colégio Geração. E tinham, na época, Mel, 18 sócios no total, né? Do lado de lá eram praticamente 14 homens, né? Bem mais velhos do que eu, todos homens, nenhuma mulher. E eu, a Célia e o Marcelo montamos uma empresa, Geração ficou com a outra parte do negócio, 50-50, e a gente iniciou a Escola Técnica Geração exatamente no ano 2000, então fazem 25 anos, tá, que existe a Escola Técnica Geração, e de lá para cá eu fiz toda uma carreira realmente como executiva, né, e acabei comprando as cotas dos meus sócios todos, ficando sozinha no negócio hoje, né, então é isso, assim, uma história de empreender mesmo, né, de correr atrás de um sonho. E com certeza nesse caminho tu aprendeu muito, teve que aprender muito, porque de 22 anos, né, entrar num mercado já consolidado de educação não é uma coisa fácil, né? E isso precisou que tu desenvolvesse algumas habilidades. Como é que foi lidar com tudo isso? Principalmente, eu acredito, que com a maturidade vindo junto, né? Eu sempre falo, assim, que na educação não há nada melhor do que a prática, né, Mel? Assim, hoje a gente tem visto, assim, que todas as teorias da educação nos mostram que uma experiência prática, ela é muito, mas 1000 vezes mais importante do que a teoria. Então, eu aprendi, sim, nessa prática, que pese que sempre corri atrás do estudo, né, de dar condições, fazer a administração, a pedagogia, tudo para poder consolidar, né, esse conhecimento, né, de quem gostaria de trabalhar com educação. Mas eu fui aprendendo no meu dia a dia, literalmente, assim, foi muito bacana ter os sócios de Geração, porque já vinham com toda uma bagagem criada, né, eles não entendiam exatamente da Escola Técnica Geração, então eu tinha um conhecimento técnico que fazia com que eles deixassem, né, eu agir e colocar minhas ideias em ação, mas eu tive diversas aprendizagens, aí a gente tem uma série de histórias aqui para te contar, né, e todas elas foram extremamente enriquecedoras, e nesse processo eu pude perceber que a gente não tem como chegar a lugar nenhum, né, Mel, sozinha, que a gente precisa não só dos conhecimentos de todo esse time que já existia, né, e que me deu esse amparo, que de certa forma foram mentores, mas também das pessoas que estiveram do meu lado como funcionários, né. Cada um que chegava era mais uma pessoa que a gente estava tentando crescer juntos e de alguma maneira construindo esse projeto, né. Então a Escola Técnica Geração foi construída a várias mãos, né, e é assim até hoje. E hoje tem um dos maiores índices de empregabilidade do estado. São mais de 18 mil profissionais qualificados. Como é que é para ti ver que aquele teu sonho se tornou tudo isso?
Então, é isso aí. A gente já chegou na marca de 20 mil alunos formados, né? Nesse período, a gente tem unidade em Florianópolis e Itajaí. Como a gente trabalha voltado para o mercado de trabalho, ou seja, essas qualificações de mão de obra, Mel, a gente forma para as empresas, né? Então, a empregabilidade do nosso aluno é o nosso sucesso. No final do dia, a gente tem que estar muito focado em vê-los empregados. E é isso. Então, a gente tem também, acho que comemora os índices aí de quase 84% dos nossos alunos empregados, né? E a gente tem uma série de cursos técnicos e um foco, sobretudo na área da saúde, né? Mas agora com o CATEC também do governo, a gente está trabalhando para o governo, né? Com cursos aí de design, vendas, segurança do trabalho, né? Tudo para poder, de alguma maneira, sanar a dor do empresariado local, que é o apagão de mão de obra, né, ou a mão de obra desqualificada, né? Então, assim, claro que o meu sonho, ele acabou sendo algo que me alimentou demais, né, que traz todo um ganho para mim, mas sobretudo para uma cadeia, né? Então, os alunos são extremamente beneficiados com esse projeto, o mercado de trabalho é extremamente beneficiado. Então, novamente, eu acho que só existe alguma coisa legal quando ela beneficia muitas pessoas, né? E eu acho que é isso que é a Escola Técnica Geração. Ana, conta como é que foi para ti atravessar, porque 25 anos a gente mudou muito, né? Muito, de 25 anos para cá, vocês encararam uma pandemia também, a educação digital. Como é que foi esse processo para vocês e essa adequação? Então, isso tudo faz parte dos desafios de quem resolve empreender, né? Você está no jogo e aí o que vem, você tem que estar preparado para poder resolver. Então, eu costumo até falar, Mel, que sorte é estar preparado para as oportunidades, para as situações que acontecem. Sorte é estar preparado, né? No momento da pandemia, obviamente que todos nós ali estávamos despreparados, sem saber, né, como agir, mas a gente tinha ferramentas, né? Era uma escola totalmente presencial, que no D+1, Mel, virou online, né? E a gente, então, tinha caixa para poder fazer investimento e a gente investiu em capacitação dos professores para poder fazer podcast, capacitação dos professores para poder lidar com vídeo, né? Para poder fazer as aulas remotas. Então, a gente tinha condições de fazer um investimento e nesse momento da pandemia, eu acelerei. Ao invés de recuar, eu acelerei. Além de honrar com o salário de todos os meus funcionários, além de honrar com todos os aluguéis, com todos os compromissos que eu já tinha criado, a gente fez algumas mudanças importantes. A gente se mudou para um espaço físico ainda maior, a gente fez investimento mesmo em qualificação desses professores e a gente conseguiu, então, fazer com que grande parte dos nossos alunos não desistissem, né? Que permanecessem estudando. Os cursos técnicos de enfermagem mesmo, lembra que eles viraram os heróis, né? Os técnicos de enfermagem, né? Então, a gente teve uma procura ainda maior. De certa forma, eu te diria que a gente até cresceu, assim, sabe? Teve uma situação linda que aquele time que estava ali comigo conseguiu resolver, que foi dar conta desse recado, né? E a gente não podia parar, porque, novamente, a sociedade precisava desses profissionais formados, a gente não podia, né, parar. A gente tinha que, de alguma maneira, criar essa aliança aí com a vida, né, que era o que a gente estava se propondo a fazer. E a gente foi utilizando todos os artifícios que a gente podia para poder fazer a escola continuar rodando e foi realmente um sucesso, sabe? Além de ter a parceria da sociedade para isso, né, como a CIF, todas as entidades, né, que estiveram ali ao nosso lado nos apoiando. E é muito legal de ver porque um dos teus propósitos, né, é essa transformação social. E esse foi um período mais do que nunca que exigiu tudo isso, esse olhar para o outro com individualidade, com mais carinho, digamos assim, mas também te exigiu bastante como líder, né? Então, para os líderes que estão nos ouvindo, como é que foi para ti esse processo como um todo, né? A angústia eu acho que todos nós vivemos de uma forma imensa, assim, então eu me lembro de diversas cenas, eu desesperada mesmo, sabendo, meu Deus, e agora, né, o que eu faço? E tem algumas características que são da minha personalidade, né, Mel? A questão da coragem, né? Eu realmente permaneci corajosa, né, diante do cenário. E acho que quando a gente tem muita responsabilidade, acho que liderança é se responsabilizar pelo outro, né? A hora que a gente define e determina que a gente vai liderar alguma coisa, a carga de responsabilidade passa a ser enorme, porque você é responsável pelas vidas nas quais você decidiu liderar. Então, eu não tinha tempo para poder
chorar ou reclamar ou lamentar o que estava acontecendo, eu precisava agir, né? E eu acho que foi mais ou menos isso, sabe? Um senso de sobrevivência, um senso de tentar fazer com que todo mundo, né, continuasse caminhando, fazer com que eu tivesse mais energia para poder, de alguma maneira, alimentar aqueles que estavam sem essa energia, né? E o meu time reagiu de um jeito fabuloso, né? Então, quando você tem um time bem estruturado, nesses momentos de crise, parece que a união se estabelece de uma forma ainda mais incrível, né? E a gente juntos conseguiu fazer total diferença. Mas assim, Mel, claro que você viveu isso, todos nós vivemos, né? Foi um momento horroroso, né? Difícil mesmo para todo mundo, mas quem está liderando precisa, de alguma maneira, bater no peito e dizer, olha, fiquem tranquilos que a gente está aqui e a gente vai dar um norte, né? Eu acho que foi mais ou menos esse papel que eu assumi nesse período. É bem como tu falou, o cargo de liderança, ele exige uma inteligência emocional que as pessoas não imaginam, tem um peso muito grande e para a equipe ficar tranquila, o líder tem que estar tranquilo para não desestruturar todo mundo também, Exatamente, né? Soft skills é tudo hoje, né, Mel? Não tem dúvida, assim, disso. Soft skills a gente, hoje, mercado de trabalho, né? Se tem algum conselho que a gente poderia dar para os jovens realmente trabalhe as tuas emoções, né? Trabalhe aquilo que não é tangível, né? Porque isso, por exemplo, a IA nunca vai substituir, nunca. Né? A criatividade, tudo aquilo que é subjetivo, né? Que exige as emoções, que exige, né, o desenvolvimento desses perfis, né, e características que são, de certa forma, não palpáveis, né, elas são fundamentais para o mercado de trabalho. E acho que é isso que faz com que as pessoas de sucesso permaneçam onde estão, né. Em algum momento elas são exigidas, né, sob pressão ou sobre algum tipo de atitude que faz com que a gente desenvolva algum tipo de competência, né, e essas competências socioemocionais são a saída hoje para ser um grande profissional. A gente contrata pela capacidade técnica e a gente demite pelo perfil, né? Então, o perfil hoje é tudo. Exatamente, até porque ninguém estava preparado para uma pandemia. Ninguém. Se a gente conversasse 5 anos atrás e tivesse que passar por isso, hoje em dia seria diferente, mas a gente não tinha precedentes. É o cisne negro, né? O famoso cisne negro, né? Ninguém estava preparado para aquilo. Ninguém estava preparado para aquilo tudo. E é isso também aí que a gente viu quem estava bem desenvolvido emocionalmente ou não. Porque a gente não tinha informações concretas, a gente parou, fechou tudo para ser 15 dias e virou 20, virou 30 e virou um ano. Então, ninguém estava preparado para o que vinha. E isso também é de extrema importância para o administrador em relação à caixa de empresa, né? Como tu falou, vocês estavam estruturados para poder fazer essa transformação de uma forma mais rápida. Então, esse também é um outro panorama que a gente precisa levar em consideração na hora de ter um empreendimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que eu volto para aquela frase que eu tinha te dito antes. A gente precisa estar preparado para as oportunidades, né? E, claro, qualquer administrador tem que ter uma visão de governança, tem que ter uma visão de futuro, no mínimo, planejada, estruturada para a sua empresa, né? Porque no mercado que a gente vive hoje, principalmente no Brasil, né, Mel, não é para amadores, né? São para profissionais, de fato para profissionais, e cada vez mais. Então, se profissionalizar, buscar, né, estudo, entendimento, conhecimento, se desenvolver como pessoa, buscar o autoconhecimento, né, fazer terapia, né? Importantíssimo. Fantástico, acho que a gente só consegue com o outro até onde a gente foi com a gente, né? Então, e liderar é lidar com pessoas, é interagir. Então, é sobre isso, né? Acho que a gente tem que se preparar para poder estar aberto àquilo que está por vir, né? Mas, hoje, a gente vive um momento de total incerteza também, né, Mel? Não temos pandemia, mas a gente vive um momento de total incerteza em várias áreas das nossas vidas, né, empresariais. E no meio de toda essa incerteza, novamente, a gente tem que buscar tendências, a gente tem que buscar algum tipo de norte, porque quem lidera está ali para fazer esse farol acontecer, né? Dar essa luz, né? Então, novamente, acho que a gente tem também hoje instrumentos e, de alguma maneira, ferramentas para poder buscar algum tipo de entendimento daquilo que a gente faz, né? Se escolheu fazer, te prepara para isso, né?
Exatamente. Ana, tu tens um apoio bem grande também da questão do cooperativismo. A CIF é um caso, o LID é um caso. Como é que foi o momento que tu entendeu que isso seria um bom caminho, um bom networking para fazer? Você sabe que durante esse período todo, esses 25 anos, eu vou te falar que em 20 anos eu vivia dentro do armário, assim, vivia dentro da minha empresa, literalmente, né? E estava completamente focada ao meu negócio, o que eu acho que é fundamental, né? A gente, para fazer o nosso negócio crescer, a gente tem que estar entendendo de todas as nuances dele. Mas, depois da pandemia, eu entendi que eu precisava abrir essa porta e começar a trabalhar da porta para fora da empresa, né? Ou seja, eu precisava interagir mais, né? Eu comecei minha vida empresarial com o apoio do associativismo, com a CIF e tal, mas depois eu me mergulhei no negócio, fiquei focada no meu negócio, e aí eu olhei assim e falei, olha, gente, para conseguir quebrar algumas barreiras que a própria educação precisa transpor, eu preciso me envolver com o ente público, eu preciso de ajuda, assim, de força, de autoridade, né? E em 5 anos, Mel, eu fiz muita coisa relacionada a isso, assim. Então, eu entrei como diretora de educação da CIF, acabei assumindo um cargo também como vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, participei do GTI em Brasília, que cria, né, as políticas públicas nacionais para a nossa educação, também me envolvi com as políticas públicas do nosso estado, e isso dá condições para quem já está há tanto tempo como eu na educação técnica, né, em colocar quais são as dores do mercado, as dores dos alunos, porque eu estou na ponta, né, eu vivo essa realidade. E acho que isso foi fundamental para o meu segmento, né? Hoje, de alguma maneira, eu consigo contribuir para o meu segmento, dar algumas diretrizes, né? Aquilo que eu faço. Isso é fundamental. Veja que implica no meu negócio, né? Então, é outro cenário, né, que eu estou vivendo hoje, que eu acho que é fundamental que um empreendedor, em algum momento, pense. Ele não pode ficar completamente escondido dentro da sua empresa, ele tem que olhar o que está acontecendo, né, no seu entorno, e no caso de uma empresa como a minha, que é regulatória, né, que envolve tantas questões regulatórias, a gente precisa estar envolvido com essas regulações também. E olha que importante, o nosso podcast fala sobre comunicação, e isso é comunicação. É estar onde vai desenvolver o teu negócio com pessoas que podem te trazer novas ideias, novos caminhos, e isso também é comunicação. Não, a gente, quando fala em comunicação, pensa só em comunicação externa, em publicidade, mas isso também é de extrema importância para esse desenvolvimento do negócio, né? Perfeito, essa tua fala é incrível. A gente tem que estar conectado com todo o nosso ecossistema, né? Eu tenho que ter clareza, né? O meu propósito eu trabalho para que o aluno transforme a vida dele através da educação, encontrando emprego, gerando renda, né? Para a sua vida e transformando a sua vida mesmo, né? Eu trabalho para o aluno com esse propósito. Por outro lado, eu entrego este aluno para o mercado de trabalho que precisa dessa mão de obra qualificada, e eu preciso preparar este aluno antenado à realidade deste mercado. Então, olha só quanta coisa que está envolvido aquilo que eu faço, né? Está envolvido com os desejos das empresas, envolvido, sim, com os desejos dos alunos, e eu não posso jamais esquecer todos os stakeholders envolvidos, né? A gente está falando de professores que estão ali, né? E que precisam ter conhecimento prático para poder trabalhar com os nossos alunos, porque a gente trabalha com educação técnica, então é fundamental. E aí vai, e todos os marcos regulatórios, né, que envolvem hoje a educação técnica. A gente conseguiu uma coisa tão legal, Mel, esse ano, que está sendo colocado em prática através do CATEC, que o novo ensino médio trouxe novamente a educação técnica, né? Para dentro do ensino médio. Você lembra que tinha isso lá atrás, né? Sim, o extremamente importante. Com o técnico, né? O científico, né? Que tinha na época, junto com os técnicos. Eles voltaram, porque a gente está tentando dar sentido para essa formação de ensino médio para os nossos alunos, sobretudo das escolas públicas, né? E o que é dar sentido? Não só estudar para um vestibular, né, Mel? Mas estudar para ter uma profissão, algo que você veja que, poxa, isso tem uma aplicabilidade prática. Faz sentido eu estudar isso aqui, porque eu vejo, né, que isso pode mudar a minha vida. E voltou. Então, o CATEC é um programa do governo que está atingindo, olha, milhares de alunos que estão podendo fazer o seu ensino médio junto com cursos técnicos de forma gratuita, tá? É um programa do nosso governo aqui, do nosso estado. E a nossa escola também está envolvida com isso. Muito legal, extremamente relevante, porque às vezes nem todo mundo sabe com 17, 18 anos o que quer fazer da vida. Exatamente. E não sabe onde começar a se desenvolver. Exatamente. E essa é uma oportunidade de ter esse contato com o mercado
que muitas vezes a maioria não tem, né? Exatamente. Então, a gente tem que sempre pensar nisso assim como uma trilha, né? Hoje a gente vê o jovem extremamente volátil, na verdade. Ele faz uma coisa, depois já pensa em fazer outra, e assim vai ser mesmo. A gente vai ter a possibilidade de construir 5, 6 carreiras no decorrer da vida, né? Os jovens hoje, essa geração Z, vai ser isso. 5, 6 carreiras, vão pivotar, vão sair de um lado para o outro, e isso vai ser muito natural. Mas a gente precisa criar uma trilha para eles. E essa trilha, eu entendo que começa com a educação técnica. A hora que você tem a possibilidade de entrar em contato com uma profissão, você pode saber se é aquilo ou não que você gostaria de seguir. E vamos imaginar alguém que se interessou pelo técnico em enfermagem, nossa, viu que isso é muito legal, ele já pode ganhar dinheiro com essa profissão e aí depois fazer um nível superior em o técnico em enfermagem, ir para enfermeiro, né? Se formar enfermeiro. E novamente, a gente trabalhou no MEC a verticalização da educação, que é o seguinte, Mel, valorizar os conhecimentos adquiridos. A hora que um aluno faz um curso técnico, ele não tem mais que fazer tudo aquilo no nível superior. Ele consegue já entrar, por exemplo, na 4ª fase, na 3ª fase, entendeu? Da enfermagem, Nossa, valorizando o conhecimento adquirido dele. Isso é uma trilha de aprendizagem, né? Então, o que a gente quer, de fato, com a educação técnica é possibilitar essa trilha, ou seja, eu dou condições de escolhas futuras, né? Ou então, realmente, é que o aluno pare por ali, porque a educação técnica hoje também dá muita condição de trabalho, né, e de retorno financeiro. Então, acho que é uma possibilidade muito bacana para a grande maioria dos jovens, né? Muito legal mesmo, até porque, assim, a maioria dos nossos jovens, para poder fazer uma universidade, precisa trabalhar, para se manter. Alguns têm família, Exatamente. outros se manter na universidade. Então, ter a oportunidade de estudar o que gosta, pular algumas fases, porque ele já tem esse conhecimento bem embasado, e ainda ter a oportunidade de trabalhar na área que ele está estudando, é de extrema importância e de extrema relevância. E falando nisso, Ana, você também fundou a Gera Emprego, que é uma plataforma que conecta essa formação técnica com o mercado. Tem tudo a ver com a educação técnica. E como é que foi essa ideia? Como é que surgiu? É isso, é a gente olhar para o nosso ecossistema novamente, né? Então, não adianta nada eu ser uma escola que só forma alunos e não atinge o objetivo dele, que é encontrar um emprego. Então, assim, a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Eu não quero só ter uma escola para gerar certificados e diplomas. Eu quero que o meu aluno use isso para mudar a vida dele. E ele só vai conseguir mudar a vida dele se ele tiver um emprego, né, Mel? Então, assim, olhando para isso, como a gente faz para ajudar esse aluno a entrar no mercado de trabalho? Não dá para dizer que eu encaminho sem fazer nada. Então, o Gera Emprego, ela é uma startup, né? Ela iniciou dessa forma e com o objetivo de fazer essa conexão. E aí tem diversas ações que são oriundas do Gera Emprego, além de ser uma plataforma que conecta, a gente também a gente tem um programa chamado Trazemos Emprego Até Você. Então, vou te dar um exemplo, né? O Hospital Care, né? Que é nosso parceiro, que é do Bahia Sul, Caridade e tal. O time de recursos humanos deles vão para dentro da nossa escola e fazem seleção dos nossos alunos lá dentro. Olha que legal. Todas as entrevistas, essa parte de seleção é feita lá dentro. E eles acabam selecionando e os nossos alunos saem diretamente empregados. Né? Eles nem acabaram o curso e já tem ali uma possibilidade de emprego, né? Ou muitos estão no finalzinho do curso e já está com esse emprego, então, acontecendo. E assim é que funciona. Então, o Gera Emprego, a gente faz diversas ações. A gente manda no e-mail do nosso aluno várias oportunidades de emprego em todo o processo dele de construção do seu crescimento e novamente, os nossos cursos são projetados para poder gerar microempregabilidades. Então, na hora que você faz qualquer curso com a gente tem microcertificações. E aí a gente já vai entregando para o mercado de trabalho. O aluno faz um módulo, já recebe um CBO, ele já pode ir trabalhar. Sabe? Nossa, que legal. E aí ele continua depois, a gente não quer que ele pare, porque é uma trilha de construção, né? A gente continua, por exemplo, o técnico de enfermagem dá o cuidador de idosos. Ele pode ser cuidador de idosos ao decorrer do curso, né? Mas ele vai dar continuidade para poder ser o técnico dele. Depois tem o Trazemos Emprego Até Você, que dá essa empregabilidade. E aí, novamente, como eu estava te falando, se ele resolver fazer uma enfermagem, ele pode dar continuidade também verticalizando o ensino dele. É isso, o Gera Emprego faz isso. Ele vai lá e dá a solução, tá? Que é o emprego. Nossa, muito legal. Ana, infelizmente a gente está chegando no fim do nosso podcast, até porque bem inspirador poder ver toda essa trilha de conhecimento, de oportunidades, principalmente aqui em Santa Catarina, uma escola renomada. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, seja estudante, seja empreendedor, o que quiseres compartilhar conosco. Que legal. Obrigada, Mel, aqui pela oportunidade. Também fiquei muito feliz de conversar aqui com vocês, trazer um pouquinho, né, sobre o que é educação técnica. E eu acho que, assim, para o jovem,
Eu acho que ele deveria realmente olhar para esse segmento de educação, porque eu acho que está muito aderente ao perfil do jovem de hoje. A educação técnica, ela é a prática, né, dentro da escola. Então, o que a gente faz na educação técnica é trazer o máximo possível de experiências práticas para esse aluno, da profissão que ele vai escolher. E eu acho que tem uma série de oportunidades acontecendo hoje, né, no nosso estado, sobretudo, e que o aluno deve olhar para isso. Então, fica aqui a mensagem do CATEC para os alunos de escolas públicas procurarem os programas CATEC, porque tem uma oportunidade grande para o teu crescimento profissional. Para os líderes, essa mensagem não é só de quem trabalha com educação, mas da responsabilidade que eles têm em desenvolver os seus liderados, né? Acho que um líder tem que desenvolver os seus liderados. Então, olha para os seus liderados e ajude eles no desenvolvimento pessoal, né? Seja ele qual for, tenta entender o que esse teu jovem está buscando em termos de desejo de desenvolvimento pessoal. E, claro, tente fazer isso de forma aderente à sua empresa, mas você pode ter certeza que você vai reter o seu talento se você tiver com esse olhar, né, de cuidado com o outro. Eu acho que é isso. Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Obrigada a você. E eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.